Não se preocupe, tenho uma ideia em mente. Yuan Shong falou com indiferença, mas sua expressão revelava sua confiança. Seu passeio pelas montanhas não foi sem recompensa. Com aquela pausa momentânea, Yuan Shong conseguiu se acalmar e analisar bem a situação. Por fim, decidiu tomar a iniciativa em vez de esperar passivamente que os outros atacassem. Entrando no escritório, ele rapidamente escreveu algumas cartas. Jinjian, vá até o Tribunal de Revisão Judicial e divida a escritura conforme consta nesta nota. Em seguida, entregue as escrituras, juntamente com estas cartas, à Corte Real. Dividir. As sobrancelhas de Zhao Jinjian se contraíram, e ele percebeu atentamente o significado oculto por trás das palavras de Yuan Shong. Sim, para aqueles príncipes, princesas e consortes reais do palácio, não passamos de um pedaço de carne grosso e suculento. Não podemos nos dar ao luxo de ofender nenhum deles neste momento. Em vez de deixá-los invadir nossos portões, podemos muito bem tomar a iniciativa e doar uma parte da terra a eles. Dessa forma, evitaremos ofender a família real. Ao mesmo tempo, ao dividir as terras entre todos, eles serão incentivados a se conterem mutuamente para evitar que outro reivindique uma parcela maior das terras, disse Yuan Shong. A Guerra dos Príncipes foi um enorme redemoinho, muito mais mortal do que qualquer outra coisa. Mesmo com a sólida base do clã Yuan, ele ainda era incapaz de resistir às marés violentas. Desde os tempos antigos, muitos clãs prestigiosos morreram envolvidos na luta pela coroa, e alguns deles eram ainda maiores que o atual clã Yuan. Como até mesmo essas potências acabaram sendo esmagadas pelo redemoinho, havia pouca esperança de que o clã Yuan seria uma exceção. Tomar a iniciativa de dividir e distribuir a veia espiritual foi a melhor solução para resolver esta crise. Mesmo que não satisfizesse ninguém, pelo menos poderia garantir a segurança do clã Yuan. Além disso, por meio desse método, o clã Yuan também poderia se familiarizar com os príncipes e princesas, o que poderia ser benéfico para o clã Yuan. Depois de mandar Zhao Jinjian embora, Yuan Shong sentou-se calmamente na sala, pensando nos assuntos do quinto príncipe Liang. Trocar pela reforma do sangue me custou 30 de energia do destino, mas me rendeu uma recompensa de 45 de energia do destino. É realmente um ganho inesperado. Parece que minha conjectura está correta. Quanto maior o perigo e o impacto da questão, mais generosa será a recompensa, pensou Yuan Shong ao se lembrar da voz que ouvira da Pedra do Destino quando estava de volta com Liang. Obstruir o plano de assassinato dos Gogurions e se livrar do rei Sozurin lhe rendeu 10 energias do destino. Reverter o destino do clã Yuan lhe rendeu 25. Essas ações foram muito mais problemáticas do que uma mera reforma do sangue, e ainda assim foi esta última que lhe rendeu 45 energias do destino. Esta foi realmente uma recompensa inesperadamente generosa. Espere, algo está errado. Um pensamento repentino lhe passou pela cabeça. Ele percebeu que havia negligenciado uma informação extremamente importante. A coroação do verdadeiro dragão. Além de mencionar a Guerra dos Príncipes, a Pedra do Destino também mencionou a coroação do verdadeiro dragão. A primeira ainda era compreensível, mas a segunda... Em outras palavras, isso é só o começo. Ao participar do processo de posse de Liang, poderei ganhar um fluxo constante de energia do destino. Uma tempestade rompeu na mente de Yuan Shong. Era um acordo realmente atraente, mas, como alguém que já havia testemunhado o resultado da Guerra dos Príncipes, ele sabia que certamente seria repleto de perigos. Não era tão simples quanto parecia. Yuan Shong havia trilhado um caminho perigoso do qual a maioria dos nobres e clãs prestigiosos fugiriam com medo. E a julgar pelo aviso da Pedra do Destino, Yuan Shong já estava envolvido no redemoinho, incapaz de escapar. Na maioria dos caminhos, havia um abismo sem fim, e no último, um caminho para a grandeza. Não havia meio termo. Agora só consigo contar os passos que dou. Yuan Shong suspirou. Em breve, as sombras na corte real se moveriam. Escondido sob a fachada de calma e tranquilidade, haveria um imenso furacão que varreria qualquer um que fosse pego de surpresa. Quem sabia quantos clãs prestigiosos seriam dilacerados por aquele furacão em breve? E quem sabia quantos oficiais poderosos teriam suas cabeças decepadas nos dias seguintes? Envolver-se na Guerra dos Príncipes significava que ele logo se veria bem no olho do furacão. Mas Yuan Shong sabia que não havia mais alternativa. Mesmo que ele não tivesse conhecido Liang hoje, ele ainda seria atraído eventualmente. Com tais pensamentos em mente, Yuan Shong fechou os olhos. A luz da vela foi apagada. Urso! Enquanto Yuan Shong estava sentado silenciosamente na mansão da lâmina defletora, uma certa residência na capital estava brilhantemente iluminada. Diante da fraca luz das velas, Yuan Zhen podia ser visto com uma carranca profunda na testa. Como filho mais velho do clã Yuan, um oficial de segundo escalão da corte real, raramente havia algo que o fizesse franzir a testa. No entanto, Yuan Zhen estava realmente preocupado desta vez. Por que se preocupar? Não é só uma veia espiritual. Basta o rapaz entregá-la e tudo estará resolvido. Com o bem-estar do clã em jogo, você acha que aquele rapaz ainda ousará desafiá-lo neste assunto? Uma voz aguda e áspera soou de repente ao seu lado, a tia mais velha de Yuan Shong. Yuan Shong pode não ser mais o perdulário que era antes, mesmo tendo um relacionamento íntimo com Yuan Zhen agora, mas a opinião que a tia mais velha de Yuan Shong tinha dele não mudou em nada. Pelo contrário, quanto mais Yuan Shong brilhava, mais ameaçada ela se sentia. Como uma madame, como você pode saber alguma coisa sobre os assuntos da corte real? Não diga bobagens, Yuan Zhen a repreendeu. Estou falando bobagem. Eu poderia ignorar se fosse em qualquer outra ocasião, mas o primeiro príncipe é o futuro imperador. É para nosso benefício que ele queira a veia espiritual. Tal oportunidade não surgirá uma segunda vez. O que há para hesitar? Xixi se levantou de seu assento e gritou, agitada. Até uma madame como ela podia ver isso com clareza,
E ainda assim um homem como Wang Zhen ainda hesitava em um assunto tão grave. Ela não aguentava mais assistir aquilo. O que você sabe? A veia espiritual pertence a Xonger. Se fosse minha posse, eu já a teria dado ao primeiro príncipe há muito tempo. Além disso, você entende o significado da veia espiritual? Até mesmo os 3 campos de treinamento que Sua Majestade tanto preza são construídos apenas com veias espirituais comuns, e a veia espiritual de Xonger é pelo menos 10 vezes mais eficaz do que isso. Wang Zhen disse com uma expressão sombria. Tendo participado da governança por várias décadas, ele entendeu a importância dessa grande veia espiritual para um clã. Esse tipo de veia espiritual pode permitir que um clã forme um grande número de especialistas poderosos em um curto período de tempo. Um clã que possui tal veia espiritual não precisa se preocupar com sua queda pelos próximos séculos. Se não fosse por isso, como a veia espiritual de Yuan Shong poderia causar tamanho rebuliço na capital? Acho que você está ficando confuso. Vamos ver como pretende prestar contas ao primeiro príncipe sem uma veia espiritual em mãos. Depois de repreender o marido, Xingxi arregaçou as mangas e saiu pisando duro da sala, furiosa. Com a saída de Xingxi, a sala inteira ficou em silêncio. Olhando fixamente para a luz bruxuleante da vela à sua frente, Wang Zhen suspirou profundamente. Em seguida, tirou uma carta da manga. Era do primeiro príncipe. Havia apenas uma linha na nota: desejo conhecer Wang Shong. Uma mensagem curta, mas a intenção do primeiro príncipe era clara. Seu objetivo não era a veia espiritual, mas Wang Shong. O primeiro príncipe pretendia reunir Wang Shong para o seu lado. Esqueça, eu ainda deveria chamar Xonger. Suspirando, Wang Zhen se decidiu. As palavras de Xingxi eram duras, mas não eram ilógicas. Não importa o que acontecesse, o primeiro príncipe era o filho mais velho do sábio imperador, e a grande Tang seria dele eventualmente. Com esses pensamentos em mente, Wang Zhen levantou seu pincel, e, em pouco tempo, um pombo voou para fora da sala pela janela. Veia espiritual. Isso é realmente inconcebível. No meio da noite, 2 figuras, uma baixa e uma alta, estavam em uma montanha oposta enquanto contemplavam a enorme veia espiritual. Uma névoa branca, densa e conspícua, flutuava em meio à escuridão. Era energia espiritual concentrada. Uma bela vista que só se vê à noite. A névoa branca e ondulante se estendia por centenas de metros na escuridão, criando uma visão majestosa. Se não fosse pela pessoa que vazou a notícia, ninguém poderia imaginar que haveria algo tão grandioso a uma curta distância da capital. Aquela criança do clã Wang é realmente incrível. De fato, a aura maliciosa aqui é tão densa que até mesmo videntes teriam dificuldade em adivinhar este local. Além disso, esta área está repleta de cobras venenosas e feras ferozes, e a rota principal fica a mais de 10 metros de distância. E mesmo assim ele conseguiu encontrar este local. A dupla não conseguiu evitar exclamar de admiração. Quando a dupla descobriu que o dono da veia espirituosa era Wang Shong e que ele já havia comprado a escritura do Tribunal de Revisão Judicial há vários meses, eles ficaram sem palavras. Todo esse caso foi simplesmente fantástico demais. Wang Shong mal havia abalado o mundo com o incidente dos comandantes regionais quando, num piscar de olhos, ele se tornou o dono desta gigantesca veia espiritual nas profundezas da montanha. Naquele momento, só uma palavra passou pela mente deles: astuto. Pode ter sido apenas uma coincidência da primeira vez, mas 2 já era demais. O filho do clã Wang tinha apenas 15 anos, mas já havia criado uma imagem incompreensível diante deles. Não seria exagero dizer que eles sentiam respeito por aquela criança. Não, chamá-lo de criança seria impreciso. Para ser mais preciso, ele era o futuro chefe do clã Wang, sucessor do Duque Gil. Ouvi dizer que ele fundou uma mansão da lâmina defletora no campo de treinamento de Convu, e que está em processo de admissão de membros. Faça com que Shower se junte a ela. Essa criança tem um futuro sem limites pela frente. Com tanto entusiasmo, o clã Wang pode crescer além do seu auge anterior, quando estava sob o comando do Duque Gil. Talvez estabelecer essa relação kármica com ele possa nos trazer ganhos inesperados no futuro. Sim, chefe do clã. Ordenarei que Shower se alie ao jovem mestre Wang, respondeu a outra figura. O primeiro assentiu e ficou em silêncio. Olhando para baixo, do céu estrelado, muitas sombras podiam ser vistas espreitando nas proximidades da veia espiritual. Naquela noite, inúmeros especialistas vieram até aqui para determinar a autenticidade do rumor. E quem sabia quantos tomariam a mesma decisão que as 2 sombras de antes.